Lucas 8, versículo 40. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. Mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele, Jesus, lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Até aí. O tema da minha pregação hoje é isso: a fé que opera milagres. Eu quero começar dizendo o seguinte: nós temos que tomar cuidado, porque muitas e muitas vezes nós corremos o perigo de consertar um erro com outro erro. Se lá, na falsa igreja, eles só falam de dinheiro, então aqui nós nem podemos orar pelas nossas necessidades. Se lá eles só falam de milagres e vivem falsos milagres, então aqui nós consertamos o erro deles, deixando de acreditar que Deus pode fazer milagres. Lá, ser cheio do Espírito Santo é se comportar como um palhaço, como um animal. Aqui, nós respondemos a este erro, nos tornando secos espiritualmente, vazios espiritualmente, e assim desobedecendo a ordem de Paulo, a ordem apostólica, que diz: sejam cheios do Espírito Santo, constantemente. Lá, há emocionalismo. Sabe o que é o emocionalismo? O emocionalismo é quando a emoção é um fim em si mesmo. A emoção é um Deus, onde o pastor ele quer com todas as suas energias tocar a sua emoção, mexer com a sua emoção. Mas não há verdade ali, não há pregação verdadeira, mas há muito emocionalismo. Emocionalismo então é isso, onde há emoção sem verdade. Emoção sem verdade. Então se lá há emocionalismo, aqui então nós consertamos o erro deles, fazendo o nosso culto um velório? Não, de maneira alguma. Você já deve ter ouvido falar sobre a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é um enorme erro. Um enorme erro. Ela diz que se você é crente verdadeiro, você tem que ser rico. Se você é crente, você tem que ser um sucesso aos olhos do mundo. Se você não for, você não é um crente verdadeiro. De maneira bem resumida, a teologia da prosperidade ensina mais ou menos isso. É a teologia dos amigos de Jó. Lembra? Jó, se você perdeu seus filhos, perdeu seus bens, e ainda está doente, é óbvio, você está em pecado, Jó. A teologia da prosperidade é muito mais antiga do que o Bispo Macedo. Veio bem antes dele. Bem antes. Mas aí, se nesses lugares as pessoas só falam de dinheiro, só ficam estimulando a cobiça das pessoas, como às vezes nós, do lado de cá, consertamos este erro com outro erro. Então aí muitos pastores reformados, nós aqui somos reformados, tentamos ser pelo menos, reformados,
acabam consertando o erro da teologia da prosperidade com outro erro. E eu vou resumir todo esse erro numa frase que eu ouvi de um grande pregador reformado. Ele diz assim: eu não ligo para a sua vida financeira. Eu me importo com que você vá para o céu. Eu não ligo para a sua vida financeira. Ora, talvez esse pastor se esqueceu que o apóstolo João disse o seguinte: faço votos pela tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. A tua alma é próspera. O teu bolso não. Mas assim como você é próspero na alma, no espírito, eu também faço votos, eu também oro, eu desejo que vocês prosperem em seus corpos e sejam saudáveis e prosperem financeiramente. Isso é apóstolo João, não é o bispo Macedo. Talvez eles também se esquecem daquela passagem onde Jesus diz assim: se você encontra uma pessoa necessitada e você apenas lhe diz, vá com Deus, que Deus te abençoe, você é um picareta. Sem dar a essa pessoa o recurso financeiro que ela precisa, você é um picareta. Apenas dizer, não, eu estou te dando a coisa mais importante, a bênção de Deus. O que é mais importante do que isso? Talvez esses pastores também consertem o erro da teologia da prosperidade com outro erro, porque talvez eles sofram da síndrome de gabinete. O que é isso? São pastores que desenvolveram todo o seu ministério em uma sala e se relacionaram apenas com livros. E se esqueceram do cheiro das pessoas. Não lidam com pessoas. Lidam apenas com livros. O que eles deviam saber é fundamental que um pastor seja completamente preparado e totalmente dedicado aos estudos. Para quê? Para quê? Para que ele saia e pregue de maneira correta. Para que ele vá à casa das pessoas e pregue de maneira correta. Para que ele vá até as prisões, aos hospitais e ajude de maneira correta. É para isso que nós estudamos e estudamos muito. Para falar o evangelho da maneira correta. Agora, esses homens desenvolvem todo o seu pastoreio apenas dentro de uma sala. E talvez por isso perderam a sensibilidade. Inclusive, muitos desses homens já vêm de igrejas muito históricas, onde a igreja é bem estabelecida, eles possuem um bom salário. E eles não sabem mais o que é ver um pai de família angustiado porque não tem dinheiro para comprar um mísero pão para o seu filho. Talvez ele não sabe mais o que é ir a uma casa e ver um pai angustiado, tendo como único desejo sustentar sua família, com as coisas mais básicas. Então eles se tornam insensíveis. E às vezes nós fazemos isso também. Porque você sabe, eu não estou muito preocupado com eles, estou falando tudo isso aqui porque eu estou preocupado comigo e com você. Porque às vezes nós acabamos, de alguma maneira, nos tornando insensíveis. E achando que, não, Deus não está preocupado com a nossa vida financeira, com a nossa casa. Jesus prega, uma multidão ouve Jesus, uma multidão é tocada por Jesus, e de repente os discípulos dizem, Senhor, despede a multidão. E Jesus diz, não, vamos dar de comer a ela. Vamos dar de comer. E os discípulos dizem, Senhor, não temos. Jesus diz, vamos fazer um jeito, vamos dar um jeito. Então, o que acontece é que na fé cristã, na Bíblia, nós temos a nossa fé, eu vou separar aqui em dois tipos de fé. Só uma fé, mas só para ficar mais didático. Existe a fé para operar milagre e existe a fé para suportar o sofrimento. Existe a fé para operar milagres e existe a fé quando não há milagres. E a Bíblia nos conclama a termos fé nessas duas circunstâncias. Por exemplo, existe aquele momento onde Daniel tem fé e ele está na cova dos leões e a boca dos leões é fechada. É um milagre e Daniel é salvo de maneira miraculosa. Dentro da cova dos leões, ele sai dali ileso, sem um arranhão. Fé, a fé que fecha a boca dos leões. A fé que ressuscita os mortos, que cura pessoas. Fé. A fé que move montes. Fé. A Bíblia fala dessa fé. Mas é óbvio, a Bíblia também fala de inúmeros cristãos que morreram devorados por leões e que não perderam a sua fé. Eles não foram livres. Não foram. Foram decapitados, serrados ao meio, apedrejados, torturados. Não houve ali
uma salvação para o corpo deles. Eles morreram. A Bíblia também diz que devemos ter fé diante do sofrimento. O que a Bíblia nos ensina é que nós precisamos ter fé para ressuscitar mortos e também ter fé para suportar o luto. Precisamos ter fé para ressuscitar mortos, mas também ter fé para suportar o luto. Ter fé para operar milagres e ter fé quando não há milagres. O problema é que parece que, no meio evangélico, você é obrigado a escolher um lado. Tem igreja que só fala de fé, que só fala de cura, que só fala que Deus liberta. E eles só possuem fé para isso. E há outras igrejas que respondem de outra maneira. Não é bem assim não, gente. Porque tem um monte de gente lá na Bíblia que morreu, viu? Decapitado, torturado. E aí eles só falam de fé para enfrentar o sofrimento. E aí parece que você tem que escolher algum lado. Algum lado. Esse povo, geralmente são os neopentecostais, os mais pentecostais, eles creem e pregam muito sobre Daniel na cova dos leões. Mas eles são tentados a não ter fé para suportar o sofrimento. Eles têm fé para que Deus os livre do sofrimento. Mas parece que eles não possuem muita fé para enfrentar o sofrimento, para suportar o sofrimento. Aí a gente vem para o lado de cá, os reformados, nós. Se o outro lá gosta de falar da fé que livra Daniel da cova dos leões, esse de cá, o reformado, ele tem a tendência de apenas falar da fé que enfrenta o sofrimento, da fé que suporta o sofrimento. E esse aqui parece que não tem fé para acreditar que Deus pode livrar do sofrimento também. E aí parece que a gente tem que escolher algum lado. E aí, nesse caso, parece que eu tenho o dom de desagradar tanto o grego quanto o troiano, tanto o pentecostal quanto o reformado. Porque o que eu creio é o seguinte: se alguém me pergunta, você crê que Deus cura? Eu creio de todo o meu coração. Mas você também crê quando Deus não cura? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Mas hoje, eu quero falar dessa fé para operar milagres. Porque a fé cristã, acima de tudo, é poder. A fé cristã é poder. Platão, para fundamentar toda a sua filosofia, ele discute o que ele chama de dialética. Ele discute com um, discute com outro e chega a uma conclusão. De modo que toda a sua filosofia é baseada na discussão, numa ideia. A nossa crença, a nossa fé não é baseada em uma ideia. A nossa fé é baseada em um milagre. A nossa fé é baseada em um evento milagroso, a morte e ressurreição de um homem. O símbolo de nossa fé é uma cruz, onde alegamos que um homem, que é Deus, morreu naquela cruz, mas ressurgiu. Este é o símbolo de nossa fé. A nossa fé é poder, poder. É poder. É crer que Deus, em Cristo Jesus, nos capacita para superar nossos traumas. É crer que em Cristo Jesus, vícios podem ser vencidos de maneira sobrenatural. É crer sim também que pessoas podem ser curadas. É crer sim que Deus pode abrir portas onde não há portas. Porque Paulo diz em Romanos 1, o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Poder. Em outra passagem, Paulo diz, olha, a minha palavra não chegou até vocês tão somente em palavras, mas em poder. Poder. A fé cristã é muito mais do que um ajuntamento de regras morais. A fé cristã é um milagre diário. É crer no sobrenatural. Todos os dias. Todos os dias. Eu quero falar hoje dessa fé que cura, que abre mar, que fecha a boca de leão, que traz vida aos mortos e cura os enfermos. Que quebranta o coração de uma pessoa que aparentemente jamais iria se converter. Que salva, que arranca uma pessoa das drogas. Que converte o coração do homem mais endurecido. Que está no fundo do poço. Jesus diz para a mulher, a tua fé te salvou. Jesus diz para Jairo, não temas, crê somente. Portanto, eu quero falar dessa fé, esse poder da fé, porque tudo é possível àquele que crê, diz a Escritura. Agora, esse texto aqui nos alerta para a fé verdadeira, porque há pessoas que podem frequentar reunião após reunião, culto após culto,
e não possuem a fé verdadeira. Judas Iscariotes que nos diga isso, não é? Afinal de contas, ele era um apóstolo e era filho do diabo. O que o texto diz aqui é que havia uma multidão apertando Jesus Cristo. Uma multidão apertando Jesus Cristo. Mas diz a Bíblia que uma mulher toca em Jesus, dentre tantas outras pessoas que estavam tocando em Jesus. E apenas ela foi curada. O texto não diz especificamente, mas nós sabemos que as pessoas que iam atrás de Jesus, as multidões iam porque viam nele a esperança de cura, de salvação. Mas por que só a mulher foi curada? Por que só ela? Possivelmente porque ela tinha um tipo de fé que aqueles outros talvez não possuíssem. Porque, você se lembra lá de Lucas 4? A Bíblia diz que Jesus estava em Nazaré e a fama dele já corria, as pessoas já sabiam que Jesus curava pessoas. E aí Jesus estava ali e de repente alguém disse o seguinte: ué, por que você não faz o que você fez em tantas outras cidades? Por que você não faz aqui? E aí Jesus então, e aí as pessoas começaram a dizer: gente, espera aí, esse aí não é o filho da Maria? Não é o filho da Maria? Eu vi esse menininho soltando pipa, gente. O que é isso aí? Agora ele vem aqui e diz que é Deus. Tá de brincadeira. Eu vi esse menino jogando bolinha de gude lá. É a filha ali, a filha do filho da Maria ali, gente. Aí diz o texto que eles estavam duvidando. Aí então, Jesus conta uma história. Duas. Havia muitas viúvas aqui em Israel. Mas Deus enviou o profeta até a viúva de Sarepta, uma estrangeira. Havia muitos leprosos aqui em Israel. Mas Deus enviou a cura para Naamã, o Ciro, um homem estrangeiro. O que Jesus estava dizendo é: esses homens tinham fé. Tinham fé. Então Jesus está dizendo para aquele povo de Nazaré: olha, eu fiz lá e não fiz aqui, não é porque aqui tem alguma criptonita aí que atrapalhou meu poder. É porque vocês não creem. Vocês não creem. Vocês não creem. Então deixa eu falar alguns princípios aqui. Primeiro, a fé verdadeira é certeza. É convicção. Lá em Mateus 9, que conta a mesma história, o texto diz que a mulher disse para si mesma: se eu apenas tocar nele, eu vou ser curada. Eu tenho certeza. Lá em Mateus 9,18, contando a mesma história, Mateus nos dá um detalhe a mais sobre Jairo. Jairo se aproxima de Jesus, ele suplica e diz assim para Jesus: Senhor, vem até minha casa. E se o Senhor vier, minha filha será curada. Ele tinha certeza. E ela também. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Fé é certeza. Fé é certeza. Veja em Tiago, o que diz Tiago: tendes necessidade de sabedoria? Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida pelo vento. Este homem não pode supor que vai receber alguma coisa da parte de Deus, diz Tiago. Olha o que ele está dizendo. Se você ora duvidando, você não vai receber. Agora, o contexto. Por sabedoria. Então, por sabedoria, por força, por alegria, por ânimo, a gente nunca precisa ter dúvida. Sempre Deus quer nos dar isso. Agora, a única dúvida que deve surgir é a dúvida sobre o que é a vontade de Deus. Porque, por exemplo, aqui o texto diz: pede sabedoria e Deus vai te dar. Em outra passagem diz: nada tendes porque não pedis. Pedi o Espírito Santo e Deus vai de concedê-lo. E vocês serão cheios do Espírito Santo constantemente. Peça. Então, você não precisa ter dúvida. Isso é a vontade de Deus. Que você seja cheio do Espírito, que você seja cheio de sabedoria. Você não precisa orar: Senhor, será que eu vou continuar meio lerdinho assim? Não, não precisa. Deus quer te abençoar. Deus quer. Agora, eu não sei, por exemplo, quando eu oro para o meu filho, qual é a vontade de Deus sobre meu filho? Qual o trabalho que ele vai seguir? Eu não sei. Mas veja, eu posso ter dúvida apenas sobre o que é a vontade de Deus. Mas eu não posso duvidar, jamais, do poder de Deus e da bondade de Deus. Eu posso ter dúvida, como por exemplo Paulo expressou sua dúvida aqui em Romanos. Ele expressou o seu desejo de ir até Roma.
E veja o que ele diz: em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitá-los. Veja, ele diz: eu quero ir até vocês, e eu tenho orado por isso, mas de acordo com a vontade de Deus. Se for a vontade de Deus. Porque ele não sabia. Assim como a gente não sabe o dia da nossa morte. Portanto, até em relação a uma doença, eu não sei. Eu estou doente. E se Deus quiser me levar agora? Até em relação a uma doença, eu posso ter dúvidas. Porque eu tenho que morrer um dia. Se Jesus Cristo não voltar, eu vou morrer. Então eu não sei. Então há inúmeras coisas que nós não sabemos o que é a vontade de Deus. Nós não sabemos. Mas nós devemos apenas duvidar sobre o que é a vontade de Deus. Como Jesus orou: olha, Pai, passa de mim esse cálice, contudo faz a tua vontade e não a minha. Então, mas às vezes nós fazemos o que a gente faz é o seguinte: a gente duvida do poder de Deus mesmo. A gente duvida que hoje Deus possa abrir o coração de uma pessoa. A gente duvida que hoje Deus possa abrir uma porta onde não há. A gente duvida que hoje Deus pode operar nas nossas vidas. E a gente também duvida da bondade de Deus. A gente acha: eu não sou digno. Eu não sou digno de receber coisa alguma. E aí nós duvidamos. Duvidamos que Deus seja bom e misericordioso o bastante para abençoar pessoas como nós, que são indignas. Porque mesmo que você seja um cristão verdadeiro e você esteja se esforçando todos os seus dias para viver em santidade a Deus, você é indigno. Você não merece uma bala. Uma bala. E o diabo te acusa. E quanto mais você avançar na sua vida cristã, quanto mais tempo você tiver de caminhada cristã, mais acusado você será. Aí o diabo diz na sua cabeça: você já tem 10 anos na igreja. Fez isso de novo? Seu pilantra. E aí você não ora. Você não ora. Uma vez, uma pessoa estava me dizendo: pastor, tem um fulano ali, quero que você o visite. Porque assim, ele já é quase crente. Eu falei: que é isso, gente? Que raio é isso? Quase crente? Mas que negócio é esse, gente? Ele é meio de Deus, meio do demônio? Como é que é isso? Não, pastor, você está me entendendo. É claro que eu estava, né? Eu estava dando pegadinha. E aí, eu falei: filho, não existe isso. Você está me dizendo que aquele cara está mais aberto para o evangelho. Não existe isso. O que a Bíblia diz é que todos os homens são malignos. Todos. Esses que você pensa aí que são melhores, são os mais difíceis, porque eles se acham tão bons que nem precisam de Deus. Mas, às vezes nós duvidamos porque a gente diz: não, aquele lá não dá, aquele cara é muito difícil. Aquele cara está perdido, aquele ali nem adianta orar. Nós duvidamos, nós não acreditamos que Deus possa quebrantar o coração dele. Em uma de nossas igrejas, há um irmão que está conosco até hoje, e ele tem um pai, e o pai dele estava muito perdido, mas muito perdido mesmo. E, assim, de ficar na rua, sabe? Ficar ali caído na rua, na bebedeira e nas drogas. Eu, inclusive, já ouvi nessa situação. E aí, o irmãozinho, né, ele muito novo, jovenzinho, e ele orando. Um dia até, quase eu falei para ele: irmão, para aí de orar, porque esse aí não tem jeito meu não. Esse aí tá difícil. Esse aí, meu amigo, duvidamos. Duvidamos que Deus pode quebrantar o coração de alguém. Você pode duvidar apenas se algo é a vontade de Deus. Veja o Jairo. Jairo chega e diz: Senhor, vem. Vem. Se o Senhor vier, eu não sei se o Senhor quer vir. Eu não sei a tua vontade, seus planos. Mas se o Senhor vier, ela vai ser curada. Eu não tenho dúvida alguma do teu poder. Nada. Eu sei que o Senhor opera. Eu sei que o Senhor faz o que é impossível aos nossos olhos. Porque eu já busquei recursos em todos os lugares. Não encontrei recursos médicos para curar minha filha. Mas eu creio que o Senhor pode. Eu não tenho dúvida. A gente precisa ter fé. E a fé, ela é sempre vista por meio de uma convicção irredutível. Uma convicção que jamais é abalada. Uma convicção
que ela pode até no meio do caminho, a gente está ali, como aconteceu com Jairo. Ele está ali, ele ora, ó Senhor, vem, cura minha filha. E de repente chega lá um parente, diz o texto ali, ou parente, alguém, um empregado da casa. O cara devia ser o demônio, né? Porque o jeito que ele falou, tua filha está morta, né? Cara, sacanagem, hein? Um amigo desse aí, gente, pelo amor de Deus. Sua filha está morta. Está vendo? Abalar a fé de Jairo. Ele estava convicto que Deus podia curar a sua filha. Mas e agora? Agora o problema piorou. E às vezes acontece isso, né? A gente começa a buscar a Deus e o negócio piora. Às vezes acontece. Aí Jesus diz, não temas, crê, continua, mantém o foco, mantém no caminho. É o que acontece comigo e com você. No meio do caminho, a gente está ali buscando Jesus, mas no meio do caminho, alguma coisa quer fazer você duvidar, abalar sua fé. Persevere, porque perseverança é um sinônimo de fé. Agora, em segundo, a fé verdadeira, ela é sempre humilde, sempre humilde. Na teologia da prosperidade, a gente é ensinado a decretar. Né? Eu determino. Já ouvimos quem? Eu determino, eu decreto, eu declaro. Né? Eu declaro. Você tem que determinar. Você quer um emprego? Você não pode orar, Deus, faz a tua vontade. Porque se você orar, faz a tua vontade, você já está duvidando. Está duvidando de Deus. Está duvidando. Aí Deus não te ouve. Não te ouve. Você tem que ter certeza. Então, é impressionante. No meio dessa teologia da prosperidade, há um líder que ensina isso. E ele é um guru de grande parte das igrejas neopentecostais e também pentecostais. No livro dele, ele fala como que ele foi curado. Ele fala que é assim, a gente tem que fazer o seguinte. Você tem que crer. E o que é crer para ele? Ele estava doente. E ele falou, não, eu criei, eu estou curado. E levantar da cama. E sair andando. É assim. Não sem razão, você vai em muitas reuniões desses homens, eles dizem assim, olha, eu libero aqui agora, eu decreto a sua cura. Você que tinha aí estava com a mão, o seu braço estava ruim, aí levanta o braço agora. Aí a mulher está ali, não consegue andar. Pô, levanta agora, minha senhora, não sei o quê. Mas a senhora, você pergunta, a senhora está sentindo as pernas? Não estou sentindo nada. Não, mas levanta pela fé, mesmo sem sentir. Eles dizem que é assim. A ideia é mais ou menos a seguinte, quer ver? Imagina que eu estou lá bem gordinho, e aí, o que é fé para eles? Ele está gordo e ele quer emagrecer. Aí ele fala, eu não estou gordo. Isso não é fé, isso é pensamento positivo, gente. Isso não é fé. Isso não é fé. Isso não tem nada a ver com fé. Se eu olho a minha circunstância e ela está ruim, e eu falo, está feio, Senhor. Isso não é incredulidade. É sanidade mental, gente, só isso. Eu estou vendo, o negócio está feio, Senhor. O Senhor vê e faz alguma coisa. Agora eu olho para o negócio e falo, não, meu filho não é um possesso. Não, meu filho está demoniado, esse moleque. Esse moleque... Aí eu falo, não está demoniado. Aí pronto, você já está deixando de ter fé. Não, eu tenho fé, mas agora ele está possesso. Eu creio que Deus pode libertar, mas agora ele está possesso aí. Ó. O Senhor faz alguma coisa. Mas ele ensina isso. Isso é pensamento positivo. Pensamento positivo. Não tem nada a ver com fé. E o que está associado com isso é que esse negócio de decretar, né? Tem que decretar. Decretar. Decreta. Dá ordem para Deus. A cena mais emblemática disso é de um pastor, não vou falar o nome, porque os irmãos sabem que eu não falo o nome, de uma igreja bem universal. Essa piada minha já tá chata, né? E aí, você conhece a cena, né? Ele vai lá, ele pega a Bíblia e fala assim, eu tô aqui, e você vem e traz aqui 1 milhão. Não, é sério, 1 milhão, eu já fui lá, 1 milhão. Você traz o dinheiro aqui, e se Deus não te abençoar, eu rasgo a minha Bíblia. Porque Deus, ele tem que fazer. Eu estou citando essa cena porque é emblemática. É emblemática. Dá quase para a gente fazer uma hashtag assim, somos todos universal. Porque o ser humano é assim, ele não aceita Deus falar não para ele. Não aceita Deus falar, não vou fazer. Não quero fazer, eu que mando. Eu faço o que eu quiser, eu dou a vida e tiro. Eu dou o que eu quiser, eu sou soberano. Quem decreta sou eu, rapaz. Mas não é decreta. Eu decreto. Você suplica. Não é assim que o texto diz? O Jairo chega lá e fala o que para Jesus? Eu decreto, Jesus, vai curar minha filha agora. Que mano é decreto, Churumelo? Decreto uma obra, rapaz. Eu decreto, eu digo as coisas. Você suplica.
É o que o texto diz, que ele se ajoelha e suplica. Suplica, suplica, se humilha. Veja, a fé dele é extremamente forte, corajosa, mas ao mesmo tempo humilde. Ele não tem dúvida que Jesus pode curar, mas ele não dá ordem para Jesus, ele não decreta. Ele não decreta, ele se humilha e diz, Deus, vem, se o Senhor quiser vir, poder eu sei que o Senhor tem. E é assim que a gente faz. Você não dá ordem para Deus. Deus, ó, eu quero aquele emprego lá e... Ó, gente, sabe... Ó, gente, de onde Deus me tirou? Senhor amado. Nossa. Gente, foi um cara na igreja que eu ia. O cara, olha o que o filho das trevas ensinou. Ele falou assim, ó, você tem que orar e você tem que determinar tudo. Até você quer um carro, você tem que determinar a cor do carro. Gente, Deus não sabe do que eu preciso, eu tenho que falar para Deus até a cor. É um negócio assim, gente, é a síndrome do jumento mesmo, não é possível, gente. O que é isso? Mas que loucura. Que doideira. E aí, você tem que decretar. Meu querido, a expressão decreto tem muito a ver com reis, com governantes. Ele é o rei da glória. Ele baixa decreto. Ele baixa ordens que ninguém pode ir contra. E todos têm que se submeter. Quanto a mim e você, nós suplicamos. Nós nos humilhamos. Nós falamos como Jó. Deus dá, Deus tira. Bendito seja o nome do Senhor. Então a fé verdadeira, ela é sempre muito convicta. Sempre muito corajosa. Mas não confunda coragem com arrogância. Com estupidez, com prepotência. Tente achar na Bíblia um cristão que orou assim, eu decreto, eu determino. A fé cristã é perseverante. Perseverante. 12 anos a mulher estava sofrendo. 12 anos. 12 anos. Ela não desistiu. Ela podia dizer, eu quero acreditar em Deus o quê, rapaz? Se Deus me amasse, eu estaria aqui sofrendo durante 12 anos. E Jairo também ele não desiste no meio do caminho, ao receber uma notícia ainda pior. Você se lembra da parábola do juiz Inico? Lembra? Juiz Inico, aquele lá do jogo do Brasil. Aquele lá é Inico, safado sem vergonha. A parábola do juiz Inico é a seguinte. Jesus diz assim, contou-lhes a parábola sobre o dever de orar sempre e não esmurecer, não desanimar. Havia um juiz Inico. E ele não temia Deus, não ligava para ninguém. E havia uma mulher, uma senhora, uma viúva, que todo dia vinha importuná-lo. Todos os dias. Dizendo, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E aí, o Gilmar Mendes, o juiz, quer dizer, lá na parábola, o juiz Inico. Aí o juiz Inico diz o seguinte, olha, é o seguinte, eu não temo a Deus, eu não ligo para essa mulher, mas por amor a mim, eu vou julgar a causa dela, porque eu não aguento mais. Não aguento mais essa mulher aqui. Aí Jesus diz, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam de dia e de noite? Você clama de dia e de noite? Ai, Deus não me ouve. Você ora de dia e de noite? O texto diz, de dia e de noite. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam de dia e de noite? Embora pareça demorado em atendê-los, embora pareça demorado, só parece, porque não tem nada de que Deus atrasa, de que, tá? Isso aí é para-choque de caminhão. Para-choque de caminhão que diz, Deus atrasa, isso aqui é lá, deu tarde, mas não falha. Só se for o Deus dos gregos ou qualquer outro Deus. O nosso vem na hora certa, amém ou não? É o que a Escritura diz. Então qual que é a moral da parábola? Quem é a viúva que desesperada que vem todo dia? É para ser você. Nós, correto? Mas pastor, o juiz Inico é Deus? Claro que não. Então qual o sentido da parábola? Deus está dizendo pessoal, se até um juiz picareta, safado, ele ouve a mulher, porque a mulher é insistente, eu, que não sou safado, que amo fazer o bem, não vou ouvi-los quando vocês perseveram? Essa é a moral da história. A fé verdadeira sempre é perseverante. Quarto, a fé verdadeira sempre enfrenta o sofrimento. Sempre. De vez em quando, eu ouço coisas do tipo, como é que existe Deus se tem tanto sofrimento do mundo? Já ouviu isso aí? Meu Deus do céu, já cansei de responder essas coisas. Cai um avião,
onde está Deus? Eu falei, está lá na glória, no mesmo lugar. Como é que existe Deus e criança morre? Eu falo, amigo, é sério? Você está citando isso para mim? Para dizer que a minha fé é furada? Você já leu a minha Bíblia, amigão? A minha Bíblia, você está falando desse sofrimento aí? Eu vou te contar o sofrimento que a Bíblia narra. A Bíblia narra uma mãe que comeu o filho. Uma mãe olhou para outra e falou, gente, é o seguinte, não temos comida, a gente cozinha o seu filho hoje, amanhã a gente cozinha o meu. Pode ser? E ela fala, top. A Bíblia fala de criança morrendo na mão, nos braços das mães. A Bíblia fala de chacina. A Bíblia fala de estupro. O que mais você quer? A Bíblia está carregada. Pinga sangue aqui. Pinga sangue. Pelo contrário. Muito pelo contrário. São justamente aqueles que mais sofrem, que mais buscam. É a mulher que está morrendo ali. É o Jairo que está com a filha arrebentada. Que está cheio de fé. Está cheio de fé. Por quê? A fé verdadeira, ela nos fortalece. Essa mulher aqui, ela sofria de uma hemorragia durante 12 anos. Ou seja, um sangramento constante. O texto não diz, mas a suposição mais óbvia essa mulher era só pele e osso, gente. Só pele e osso. E eu me pergunto, como ela arranjou força para entrar no meio da multidão e tocar em Jesus? Eu só consigo pensar em uma coisa. Aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quantos creem? É isso. Quinto e último princípio. A fé verdadeira vê tudo em uma perspectiva diferente. Jesus chega e lá Mateus e Marcos dizem que havia um alvoroço, uma bagunça, uma baderna. Aqui o texto diz que Jesus afirma, olha, a menina não está morta, ela apenas está dormindo. Jesus está aqui dando um diagnóstico diferente? Ele está dando um diagnóstico diferente, está dizendo, olha, é literal o que Jesus está dizendo? Não. A menina morreu mesmo. Porque Lucas diz que quando Jesus ora, o espírito volta à menina. Então, realmente, a menina havia morrido. Então, o que Jesus quis com isso? O que ele quis dizer com isso? E também, por que ele não deixou ninguém entrar no quarto? Ninguém. No quarto onde a menina estava, ninguém pode entrar, a não ser Tiago, João, alguns discípulos ali e o pai e a mãe da menina. Por quê? O texto também não explica, e não há nenhuma outra passagem bíblica que explica. Mas a suposição que eu acredito ser mais lógica para interpretar de maneira correta esse texto o texto diz que quando Jesus afirma, ela está dormindo, eles riem, eles não creem. É óbvio que Jesus sabia que ela estava morta, eles sabiam que ela estava morta. Mas quando Jesus diz, não, ela está só dormindo, eles riem, eles não creem, eles duvidam. Possivelmente isso aqui explica o seguinte. Jesus não deixa aquele povo entrar porque os incrédulos não podem ver milagres. Incrédulos não podem. Na realidade, mesmo quando os incrédulos veem os milagres, mesmo assim eles não creem. Lembra dos fariseus? Quantos milagres eles viram e mesmo assim eles eram incrédulos? Lembra do povo de Israel, que diz a Bíblia, que viu o mar vermelho se abrindo, os corvos trazendo o Big Mac ali no bico para eles, né? Trazendo comida para eles. E mesmo assim diz a Bíblia que esse povo não entrou em Canaã porque o povo não creu. Santo Deus! Fé traz milagres, pode trazer milagres. Mas milagres nem sempre traz fé. Mas o que Jesus quis dizer então com ela não está morta? Por que ele fez isso? Por que ele fez isso? Por que ele disse isso? Ela não morreu, sendo que ele sabia que ela havia morrido. Em outra passagem, Jesus diz a mesma coisa. Lázaro morre e Jesus diz para os discípulos, olha, amanhã a gente vai, porque Lázaro está dormindo. Aí os discípulos dizem, Senhor, se ele está dormindo, não há necessidade de pressa então. Aí Jesus diz, ô povinho, ela morreu, o Lázaro morreu. Mas nesse outro momento Jesus diz a mesma coisa, olha, Lázaro está dormindo. Paulo também usa essa mesma expressão, essa mesma figura de linguagem para falar da morte dos crentes. Sono. Por quê?
A possibilidade, que eu acredito mais correta de interpretação disso, é o seguinte: na vida de um crente, nem a morte é o fim. Na vida de um verdadeiro filho de Deus, nem a morte pode ser chamada de morte. Até a morte é apenas um soninho, até amanhã, até daqui a pouco. Na vida de um cristão, tudo, de alguma maneira, mesmo aquilo que a gente chama de coisa ruim, tudo, de alguma maneira, reverte-se para o nosso bem. Até a doença, até a solidão não nos deixa só. A morte não nos mata. A pobreza, a falta de dinheiro não nos empobrece. Por quê? Porque aqueles que amam o Senhor, diz a Bíblia, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Até a morte não é uma desgraça total, porque a morte nos possibilita estar com Deus. É o que Paulo diz. Olha, irmãos, eu não sei o que eu prefiro. Se é estar vivo e continuar com vocês, ou morrer e estar com Cristo. Porque as duas coisas são maravilhosas. Ou seja, para nós que somos de Deus, não existe coisas ruins. Paulo diz em Romanos 8, que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Em todas. Porque de alguma maneira, nossas dores e nossos sofrimentos estão contribuindo para o nosso propósito eterno. De alguma maneira que hoje você pode não entender, tudo está cooperando para o seu bem. Tudo. Quem podia imaginar que o lugar de maldição hoje seria para nós o lugar de glória? A cruz era o lugar de vergonha, de morte, de condenação. Mas para nós, ela é hoje lugar de salvação, lugar de glória e de vida eterna. Porque Jesus Cristo não faz apenas o milagre de transformar água em vinho. Ele também faz o milagre de transformar os nossos sofrimentos em alguma coisa que, de uma maneira miraculosa, irão servir para a glória de Deus e para o nosso aperfeiçoamento. Deus transforma a angústia em alguma coisa que vai reverter em muita bênção na minha e na sua vida. É isso que a Escritura tem a nos dizer. E o que eu vim aqui hoje, o que eu vim fazer aqui hoje, é te desafiar. Te desafiar a crer. Desafiar a crer. Mas pastor, eu não sei qual é a vontade de Deus. Às vezes Deus não usa um sofrimento para nos quebrantar? Com certeza. Mas a gente nunca ora por sofrimento. Nunca. É mais ou menos assim. Lembra quando Deus colocou um espinho na carne de Paulo? E a Bíblia diz que Paulo orou 3 vezes. Deus, tira de mim esse espinho. Tira de mim esse espinho. E Deus disse, não. Porque você precisa desse espinho. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas quando Deus coloca o espinho na carne de Paulo, Paulo não diz assim, manda mais que está pouco. Hã? Manda mais. Não, ele ora, Deus me livra. Deus me livra. Como eu e você, meu querido. Nós não sabemos o agir de Deus. Eu não sei quem Deus quer salvar. Eu oro por todos. Eu não sei quem Deus quer curar. Eu oro por todos. Esse é o meu dever. A Bíblia diz isso. Em Tiago, alguém enfermo entre vós, ore. Quando eu vou ao hospital, geralmente eu já passo orando no atacado. Aí eu oro pelo quem pediu oração, oro pelo quem não pediu. Está do lado, posso orar, tia? Oro também. Oro para aqueles que estão quase mortos, que eles não podem falar não mesmo, né? Você aí não vai falar não, eu vou orando também. Senhor, abençoa aquele ali, ó. Vai por... Abençoa, salva. Fui chamado para orar. Eu não sei, eu realmente não sei. Quem Deus pode salvar? Mas eu vejo um irmão que tem um filho ímpio. Eu oro. Eu não sei o que Deus quer fazer. Eu não sei, Deus usa o sofrimento, usa às vezes a pobreza para nos quebrantar? Com certeza. Deuteronômio diz isso. Deus permitiu o povo passar por pobreza para quebrantar o povo, para humilhar o povo. Mas quando eu vejo alguém enfermo, eu oro para que Deus supra. É o que eu faço. Deus usa os espinhos da vida para nos transformar. Mas em nenhum momento a gente ora por espinho. Mesmo porque nem precisa, irmão. Eles vêm sozinhos. Pode ficar sossegado. Pode ficar sossegado. A gente ora para que Deus faça. Quando eu estou enfermo, eu oro.
Eu já contei aqui, né? Um dia eu estava lá, meu olho estava vermelho, irmãos. Acho que, sei lá, trabalhando o dia inteiro e lendo. Sei lá, sei que estava, mas doía. Doía. Aí eu fui ao hospital. Parei o carro em frente ao hospital. A hora que eu parei, eu falei, gente, mas eu nem orei. Como é que eu... Que isso? Aí eu pus a mão no meu olho ali e falei, Senhor, tem misericórdia. Me cura. Aí eu tirei, abri o olho, vi que estava vermelho e falei, Senhor, agora eu vou para o hospital. Já orei, o Senhor não curou, agora eu vou. Mas agora então usa o médico. Mas nós, muitas e muitas vezes, não cremos. Não cremos. Achamos que as coisas são difíceis demais, que há um mar diante de nós e por isso nós não podemos crer. Não podemos crer que Deus possa nos dar uma ideia, nos abençoar em nosso trabalho, salvar aquela pessoa. Ora, meu irmão, o que a Bíblia diz é que é nosso dever orar sempre pelo bem, orar para que pessoas sejam curadas. O que Deus vai fazer não é meu trabalho é orar. Orar para que pessoas que estão passando necessidade saiam desse buraco. E é o que você também deve fazer na sua vida, orando para si mesmo e orando para os outros. Mas eu te pergunto, você ainda crê que o nosso Deus, hoje mesmo, ainda hoje, pode mudar circunstâncias que nós, homens, que nós, humanamente falando, não temos recursos? Você crê que ainda hoje Deus pode te levar além de suas limitações? Porque a Bíblia não diz, tudo é possível ao que crê? É claro, tudo é possível ao que crê. A gente tem que ler junto com João, que diz, esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos algo segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Tudo aquilo que for a vontade de Deus vai ser feito. Mas você acredita que tudo é possível? Você acredita nisso? Você que tem como base da sua fé uma cruz que anuncia um milagre. Você acredita que hoje mesmo milagres podem acontecer? Que hoje mesmo Deus pode te abençoar? Que Deus pode te transformar?